Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão, aqui pela Difusora, e começa nesse momento a nossa resenha, com a participação dos jornalistas Adalberto Melo e Ricardo Marques. Adalberto, boa noite para ti. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando nesse Maranhão de meu Deus e na nossa rede de rádio também, que é gigantesca. Estamos no rádio, na TV e na internet. Logo depois do expediente final, vem para cá para o nosso Tá Na Hora. Ricardo, boa noite. Boa noite, Olavo. Boa noite, Adalberto. Boa noite a todos. Em especial, um grande abraço aí para o nosso colega jornalista Marconi Mesquita, lá de Pio 12, ligado na gente. Maravilha, obrigado pela audiência. Pessoal, vamos começar falando da visita feita pelo ex-prefeito de Timon, Luciano Leitoa, ao prefeito da capital, Eduardo Braide. O que nós temos de bastidores desse bate-papo, Ricardo? É um bate-papo importante, né? Porque o Luciano tem o que o Eduardo Braide precisa no interior, né? Presença, grupo. O Luciano é um nome histórico da política ali na região de Timon, ali no leste maranhense. E ele tem defendido abertamente a pré-candidatura do Eduardo Braide ao governo do estado. O Luciano é do PDT e deve deixar o PDT, ele até já tem sinalizado isso. O pai talvez continue no PDT, o Chico Leitoa, mas o Luciano deve sair porque o Luciano tem trabalhado, tem articulado aí para que o Eduardo Braide saia candidato ao governo. Em o Eduardo Braide saindo candidato, o Luciano já disse publicamente que vai com ele, né? Mas que mantém a aliança histórica, até mais do que uma aliança, uma relação de amizade, né, com o senador Everton. Ele disse que vai com o Braide, um outro nome de senador, mas que o Everton continua sendo o senador dele, e por isso que o pai, o Chico Leitoa, que é um pedetista histórico, deva permanecer no PDT, né? Agora, para o Eduardo Braide, caso ele decida de fato sair candidato ao governo, o Luciano se transforma numa peça muito importante, né? Porque o Luciano vai sair candidato a deputado estadual, ele é pré-candidato, muito competitivo, né? Embora lá no grupo dele tenham dois nomes colocados, além do dele, o da ex-prefeita Dinaí Veloso, que é muito forte também, mas o Luciano tem articulação, né? Se movimenta ali por toda a região, e para o Braide é isso que o Braide precisa. Porque a eleição, eu tenho dito isso aqui, a eleição no Maranhão, ela está lá fora, está no interior. A gente segue acompanhando, né, essa movimentação toda. Aí, no caso, Ricardo, ele saindo do PDT, será que ele pularia, inclusive, de lado, porque sai da esquerda para a direita? Será que há essa movimentação também? Eu não consigo enxergar o Luciano na direita, né? Acho que o Luciano vai ser daqueles políticos, e isso vai ser muito comum no Brasil. A gente até conversava agora há pouco, eu, Adalberto e a Luísa, lá no expediente final, sobre essa questão dos partidos, né? Uhum. O partido é da esquerda, mas em alguns estados está coligado com candidatos da direita. E o Luciano, ele tem o DNA de esquerda, né? Ele nasceu na esquerda, o pai é figura histórica da esquerda aqui no Maranhão. Mas isso não impede, hoje está muito junto e misturado, digamos assim, na política, né? Assim como o Braide pode ter o apoio do Luciano, né? Que é um político de histórico esquerdista, outros candidatos da esquerda também poderão ter, eventualmente, apoio de candidatos da direita. Por exemplo, o Orleans Brandão, pré-candidato da esquerda aqui, pelo MDB, já é declarado o apoio do deputado Aloysio Mendes, né, que é um deputado de centro-direita. É do jogo. E lá em Timon, né, Ricardo, é um caso especial. A gente já sabia que esse palanque, digamos assim, em Timon ia estar meio dividido, né? A gente sabe bem disso, dentro da própria família, inclusive, né? A tendência é que o Luciano vá para o PSD. Além do apoio ao Everton, como disse o Ricardo, ele também já fechou para deputado federal com o Juscelino Filho, né? Então já está já foram também colegas de parlamento juntos, tem uma proximidade muito grande. E o Luciano, ele tem, além
ser muito carismático, né? Tem uma liderança natural ali na região. Foi um deputado, sim, com um mandato bem significativo, sempre apresentando propostas bem fundamentadas. A gente lembra porque acompanhou de perto o trabalho lá na Assembleia Legislativa do Estado. Aliás, ele foi deputado também, foi colega aí do próprio Braide, né, em relação à Assembleia, ao Legislativo Estadual. E foi um grande prefeito também, né? Por 2 mandatos consecutivos, a educação de Timon era uma das principais referências aqui do Maranhão. E ele elegeu, ou trabalhou, fez a sucessora, né? Que foi a Dinaí Veloso, sucessora eleita pelo grupo do Luciano, né? Inclusive, isso que o Adalberto falou era o que estava ali na postagem dele, que foi colocada na internet ali, numa rede social, ele falando justamente o que o Adalberto estava falando aqui pra gente, sobre esses aspectos aí, né, da questão de terem sido colegas de parlamento, essa coisa toda. Vamos lá para as nossas participações. Obrigado você que está do outro lado, 2106-9403. O doutor Eduardo em Caxias diz que está acompanhando o melhor programa sobre política. Botou aqui um print. Muito obrigado, doutor Eduardo. Meu parceiro. Maravilha. Também lá de Caxias, de olho no nosso Tá Na Hora. Rapaz, Caxias tá fechada com a gente. Carlos Aragão, muito obrigado, Carlos. Participando aqui com a gente, dando Petista raiz, professor Carlos Aragão, gente Valeu, boa. Muito obrigado pela audiência aqui, a companhia. Senhores, no fim de semana, a cidade de São José de Ribamar, cidade balneária, né, aqui na Grande Ilha, foi palco para muita movimentação política. Por lá, o G8 já oficializou apoio ao Palácio dos Leões, Adalberto. É verdade, um evento bastante concorrido e com a presença significativa aí, porque a gente tinha lá um pré-candidato ao governo do Estado, no caso Orleans Brandão, e a presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale, também esteve presente. Aliás, Iracema foi uma das primeiras, é bom lembrar, que declarou abertamente, disse, olha, antes de qualquer definição, eu quero dizer, nessa eleição eu vou para o Senado com o Everton Rocha. Ela foi uma das primeiras a fazer essa declaração, reafirma o seu apoio, e lá também houve um apoio significativo ali do grupo político do prefeito Dr. Julinho em relação ao Everton, né? É um grupo que tem uma capilaridade muito grande, né? Tem um peso nas eleições e já declarou abertamente o apoio, portanto, ao Senado, ao senador Everton, que vem no interior do estado fazendo algumas reuniões, mostrando que tem um peso muito grande, chega com um peso muito grande nessa eleição, já participou de vários atos várias reuniões, encontros políticos aqui no interior do estado, e a gente percebe realmente que as lideranças políticas estão ali coladas nele em relação ao Senado, né? Então fica aqui caracterizado, a reunião aconteceu lá em Ribamar, e as presenças de lideranças como, por exemplo, o J. Pinto, Beto das Vilas, o Eudes Sampaio também, Tiago Fernandes, Edson Júnior, Júnior Lago, doutor Eduardo Nicolau, enfim, peso muito grande dessa reunião que aconteceu lá na cidade de São José de Ribamar. O grupo, portanto, oficializando aí a candidatura do Orleans para o governo e do Everton para o Senado, né? As possíveis candidaturas, já que a gente vai ter convenção, vai ter todo um processo daqui para lá, mas já manifestando aí esse desejo, essa posição. Importante destacar, Ricardo, que lá em Ribamar é importante aí, ó, o Everton e o pré-candidato Orleans contam também com todos os lados, porque tem o doutor Julinho, que é o prefeito, e o apoio também do Dudu Diniz, que é esse aqui à direita do vídeo, que é ex-presidente da Câmara lá da cidade e também foi candidato, ficou em segundo lugar lá na cidade, ou seja, esse apoio de quem ganhou as eleições e de quem ficou em segundo lugar, também fechando lá na cidade de São José de Ribamar, Ricardo. É isso, Olavo. E São José é um município muito importante, né? Não só economicamente, politicamente também, o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, né? Então, é aquilo que eu falo sempre aqui, gente. A política é movimento, né? Quem tem condições, por ter a presença diária, ainda mais quando você tem um governo que está atuando em todos os municípios, é o Palácio dos Leões, né? Tem a facilidade de se articular. O Everton, ele tem essa capacidade de se relacionar com todo mundo, né? Isso na política é importante. E quanto a Iracema Vale, eu absorvo as palavras do Adalberto, né? A Iracema, mulher de muita personalidade, né? Foi a primeira a dizer, eu não sei quem será o outro,
mas o meu candidato ao Senado eu já tenho um. Eu lembro que ela deu uma coletiva lá na Assembleia, falando a esse respeito. O nosso colega John Coutrin estava lá e resistiu, trouxe aqui para a gente, e em um determinado momento passou o Neto, evangelista, né, que não apareceu na imagem, mas dava para ver a voz do Neto, o Neto dizer, eu também. Aí ela até brincou, olha, o Neto evangelista, o deputado, está dizendo que também vai com o Everton, enfim. Agora eu fiquei com uma dúvida aqui, perdoem a minha falta de conhecimento, mas o doutor Eduardo Nicolau não é o promotor não, é? Que está aí na relação? Penso que sim. Eu espero que não. Pelo amor de Deus, promotor, o senhor vai fiscalizar as eleições, não pode estar participando desse tipo de evento. Vamos ver quem seria. Lá em Ribamar, são mais de 120 mil eleitores, um colégio eleitoral realmente muito importante e que fica aqui também na região da Grande Ilha, um colégio importantíssimo para se decidir eleições. 7 horas e mais 33 minutos, o Tribunal de Justiça está prestes a realizar uma sessão extraordinária para analisar pedido de intervenção estadual em Turilândia. Caso a Justiça aprove o pedido do Ministério Público, quem possivelmente vai comandar a cidade? Como é que fica essa situação toda, Ricardo? Será uma intervenção, será indicada pelo governador, né, que vai passar aí pela aprovação, primeiramente do judiciário, né? Por isso que o pedido já analisado aí pelo relator, que é o desembargador Gervásio Protásio, e ele muito prudentemente, né, ciente da gravidade da medida, não é uma medida comum, gente, é uma intervenção no município. Eu sei que tem aquela ansiedade, não só dos moradores de Turilândia, né, o Maranhão inteiro fica ansioso, mas para ainda a gente não pode continuar com o Turilândia daquele jeito, precisa ter uma intervenção, certo, precisa, tem que ter. Né? Não é precisar, é tem que ter. Porém, precisa seguir o rito da legalidade, né? Não pode, pura e simplesmente, o governador dar uma canetada e indicar um interventor lá em Turilândia, né? Agora, que vai ter a intervenção, isso aí é pulo de 10, né? Só que, muito prudentemente, repito, o desembargador Gervásio, ele, ciente da gravidade do momento, vai chamar aqui os demais colegas dele, do tribunal, se manifestem, né, sobre o assunto. Mas é questão de tempo. E creio eu que não vai demorar muito não, viu? Porque a situação lá é caótica, né? O Estado o município está praticamente inerte, né? Sem comando, né? Acéfalo. Isso não pode. Olha, Olavo, amanhã às 11 horas da manhã, o procurador-geral Danilo de Castro convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre esse caso de Turilândia, para saber se vai ser apresentada a denúncia e os detalhes em relação a esse aspecto. A gente vai participar amanhã na difusora, portanto, a gente vai ter mais detalhes a respeito desse assunto. Rendendo aí bastante esse caso de Turilândia, que a gente segue acompanhando aí todos os passos. Nilson Carneiro acompanhando o nosso Tá Na Hora também, aqui da capital São Luís. Muito obrigado, Nilson. Está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado. Quem também está acompanhando o do interior do estado... Opa, peraí, é a Dani. Oi, Dani, obrigado pela audiência e pela companhia. 2106-9403, você acompanha o nosso Tá Na Hora de qualquer lugar, inclusive na internet, fora do Maranhão, também no YouTube, 24 horas por dia, nossa programação, e você acompanha o nosso Tá Na Hora. Alô, você que está aí na cidade de Grajaú, muito obrigado pela audiência, fica com a gente, hein? Vamos girar aqui com os assuntos. Vamos falar agora dos bastidores do cenário nacional. O presidente Lula pretende ajustar o quadro ministerial de olho no calendário eleitoral. Afinal, quantos ministros devem deixar o governo, Adalberto? Até agora, Olavo, pelos cálculos, 20 ministros devem deixar o governo. É uma mudança metade, né? Significativa, né? Bem significativa. Eles devem deixar ainda no primeiro semestre, portanto, até por conta da legislação, devem se afastar para disputar cargos nos executivos estaduais ou no Congresso. E aí você tem de tudo, né? Você tem, por exemplo, o Renan Filho, que deve concorrer ao governo de Alagoas. Tem o Silvio Costa Filho, que deve ser candidato ao Senado pelo estado de Pernambuco. Outros aguardam ainda uma definição. A Simone Tebet, por exemplo, está vendo ainda como é que vai se comportar em relação a esse ano de 2026. Ela que é uma liderança, né, ganhou um espaço muito grande, não só no governo, mas antes mesmo, naquela eleição, você lembra,
presidencial, ela já tinha um nome ali lançado. Algumas vagas para o Senado, entre elas do Alexandre Silveira, o Fufuca, né, nosso maranhense aqui, tenta se viabilizar no Senado também, se conseguir aí o apoio, vai se lançar realmente ao Senado. Então, é um número significativo, 20 ministros devem deixar o governo. E aí fica aquela expectativa para saber quem vai ser indicado, se o secretário executivo da pasta assume ou não, ou se o Lula aproveita essa mudança ministerial também para fazer, é sempre natural, né? Que o aspecto técnico seja equilibrado com o aspecto político, isso sempre acontece. Então, a expectativa agora já para os substitutos, digamos assim, desses ministros que vão deixar o cargo. O prazo é o que? Abril, Adalberto? Sim, pela legislação sim, mas há a possibilidade de antecipar. Você viu que o governador Brandão já antecipou aqui para o mês de março, né? Então, mudança semelhante vai acontecer também agora no nível federal. Tudo pode acontecer, né, Ricardo? Pode. E a probabilidade de eleição ou reeleição dessa turma é muito grande, né? É aquilo que eu falo, é a máquina, está presente em todo lugar. Basta a gente lembrar que nas eleições de 2022, olha a turma que o Bolsonaro elegeu, né? Elegeu a senadora que conversava com Jesus na goiabeira, elegeu o ministro que queria abrir a porteira para a boiada passar, elegeu outros lá e tal, porque a máquina pesa, né? A máquina mostra presença e a presença conta no processo eleitoral. Eu não tenho a menor dúvida que essa turma aí, se não a totalidade, a maioria vai reeleito. Inclusive a nossa Índia lá, aquele cocalzão bonito que chama a atenção, a Sônia Guajajara, né? Que é uma figura exponencial, um nome respeitado mundialmente. Considerando que a gente tem 38 ministérios, ou seja, metade aí, né? Metade, 20, metade. Mais da metade. Mais da metade. Mais da metade. A gente segue acompanhando essa movimentação. Quem está ligado com a gente também é o Maurício, lá de Caxias. É o José Castro mandando também aqui. Ele botou assim, Maurício Caxias, José Castro. E a gente mandou um alô aqui. Obrigado pela audiência, você aí que está acompanhando. Está aqui, ó, acompanhando também, está Carminha. Ô, Carminha, obrigado, valeu. Mandou aqui um print, mandou um boa noite e está acompanhando aqui o nosso Tá Na Hora. Muito obrigado, valeu! Vamos girando, porque a defesa de Bolsonaro pediu hoje uma autorização ao Supremo Tribunal Federal para que o ex-presidente receba uma visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lá na Papudinha, onde ele está preso. Essa visita, se confirmada, pode selar o apoio ao nome do filho, do filho do ex-presidente Bolsonaro como candidato nas eleições. Ricardo, a gente está acompanhando, né? Se o Tarcísio de Freitas vai recuar, se vai ser realmente confirmada essa candidatura do Eduardo Bolsonaro, Ricardo. Olavo, a política muda muito, né? O que a gente enxerga hoje, amanhã é outro momento. Mas a tendência a título de hoje, pela cotação de hoje, é o Tarcísio ir para a reeleição e apoiar aí a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. A pré-candidatura do Flávio, ela surpreendeu, né, positivamente a direita, né? A direita fez pouco caso até quando o Flávio se apresentou como pré-candidato à presidência, né? Mas aí depois houve a manifestação, ainda que através do próprio Flávio, do Jair Bolsonaro, né? E aí foram feitas as tais pesquisas, e as pesquisas apontavam aí a viabilidade, né, a competitividade do Flávio Bolsonaro, inclusive superando o Tarcísio em alguns momentos, né, se viabilizando ali para a disputa com o Lula da Silva. A autorização cabe ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, né? Não é a primeira vez que o Tarcísio vai avistar-se com o Bolsonaro, já esteve com ele, né? Por duas vezes quando ele estava lá na chamada prisão domiciliar. Dessa vez, além do Tarcísio, o Diego Torres Dourado, que é cunhado do Bolsonaro, e um pecuarista de nome Bruno Scheid, que é vice-presidente do PL de Rondônia, também querem essa visita, né, com o Bolsonaro, né? Se for autorizada, será a primeira vez que o Bolsonaro recebe o Tarcísio, desde que confirmou naquela carta, né, foi carta,
o apoio à pré-candidatura do Flávio. Daí que a expectativa é essa que você falou, né? De o Tarcísio saindo desse encontro com o Bolsonaro, ele fazer uma declaração pública de apoio ou não à pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, eu já falei isso várias vezes, é o mais perigoso, no sentido figurado que eu falo perigoso, né? No sentido de competitividade para a disputa presidencial na comparação com os irmãos. Os irmãos são meio atira para todo lado. Ele não, ele é centrado, conversa com todo mundo, daí porque pode se viabilizar e pode sim ser um nome forte na disputa com o Lula da Silva. Já vai ali se apacentando essa ideia, então, né, Ricardo, de o candidato realmente se confirmar em ser ele, de Tarcísio concorrer, porque praticamente já é segura essa reeleição dele ali, vai estar muito mais confortável para ele e a direita já vai assentando aí a poeira para chegar num denominador comum. A gente vai acompanhando toda essa movimentação aqui no nosso Maranhão e também a política nacional, que promete muito nesse ano de 2026. Senhores, acabou. Tá na hora, Maranhão fica por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30. A gente vai encerrar essa edição com imagens ao vivo. Olha aí, imagens ao vivo da ponte José Sarney. Que bonito, hein? Que imagem bonito, hein? linda, linda. Imagem aérea do Aurélio Costa. Agora imagem ao vivo, tá aí. Até amanhã.